Vamos lá. Boa noite a todos. Estamos muito felizes para estar aqui novamente no Intercultural Online. Nós também temos a participação de pessoas em um treinamento que nós realizamos, que se chama Treinamento Ação por Mim Online. E a gente temos dois públicos participando nessa noite. Mas a parte importante é que nossa apresentadora hoje, Rainara Cricatinha, está conosco a segunda vez e ela vai compartilhar conosco sobre educação indígena. E a primeira palestra ela falou sobre grafismo e a cultura indígena. Foi muito bom. Vocês podem acessar no nosso canal no YouTube para ouvir a palestra dela. Se você tiver interesse, quem estiver assistindo essa gravação, você pode fazer sua inscrição no www.interculturalonline.com. Vou deixar o link embaixo no YouTube e você pode se inscrever e participar desses eventos maravilhosos para conhecer e trocar experiência com os povos indígenas. Se tiver alguns indígenas que querem participar de falar ou dar uma palestra sobre sua cultura, nós estamos abertos para ter essa participação e diálogo. Tudo é voluntária, o trabalho que a gente faz. A organização, a Associação Apoio às Três Ondas, realiza esses eventos e eu sou o diretor desse trabalho. Antes de passar para a Rainara, eu queria que todos saibam que eu nasci praticamente numa aldeia indígena. Eu fui criado entre o povo Quiriquati e ganhei o nome que é Croaré. E eles fazem parte deles, eles fazem parte da nossa vida. E até meus 27 anos eu morei lá. E 5 desses anos junto com minha esposa. E tenho muita memória boa, muito tempo agradáveis naquele tempo, convivendo com o povo Quiriquati. Então, neste momento, vou passar para a Rainara. Rainara, fica à vontade. Muito obrigado por aceitar esse desafio novamente. E estamos aqui para ouvir e aprender tudo com você. Tem que ligar o microfone. Não dá para ouvir. Então, gente, não sei se dá de ver, não sei se é a minha câmera que está com um pouco de problema, mas enfim, queria primeiramente perguntar a vocês se todo mundo está me ouvindo melhor ou está falhando alguma coisa, só para mim iniciar aqui. Dá para ouvir bem. Ok. Então, assim, é um tema muito importante, né, para a gente poder comentar aqui. E como o Denis falou, é a segunda vez que eu vim aqui palestrar, mas eu vou me apresentar, né, para vocês que não me conhecem, né, de onde sou, e, enfim. Então, eu me chamo Rainara, sou da aldeia indígena São José, Cricati, que fica localizado no Maranhão, e tenho 22 aninhos ainda, né, parece que a minha pai tem os que falam que eu tenho 5, mas eu tenho 22 aninhos. Sou uma influenciadora digital. Quem me acompanha sabe da minha trajetória. E se você não conhece, te convido a poder conhecer um pouco lá na minha página, Raikro Oficial. E lá você vai conhecer um pouco dos grafismos e sobre um pouco do meu trabalho. Então, por que que eu escolhi o tema, né? Educação indígena? Porque é um tema que fala um pouco de mim também, né? De como eu fui criada assim no meio, né? Como é a nossa educação indígena e contando um pouco sobre mim, né? Onde é que eu estudei e onde é que eu me formei e tudo. Desde criança eu entrei para a escola com 5 aninhos de idade. Contar um pouco do meu testemunho aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Aos 5 anos de idade, eu entrei para a escola aqui mesmo na minha aldeia, quando não tinha a escola fundada aqui, a outra escola.
E eu entrei, assim, intenção de poder ler, aprender, e foi isso que eu fiz. Aprendi a ler e a escrever em português. E crescendo, né? Crescendo, eu queria estudar fora, eu queria tudo. Mas aí, como meu pai, ele dá aula na nossa língua, ele quis que eu tivesse certo conhecimento sobre a nossa língua. E foi então eu cresci aqui. E o mais interessante de tudo é que eu não aprendi a escrever na nossa língua assim, o meu pai ensinando, porque o meu pai ele é professor de língua indígena e ele não me ensinou. Eu aprendi observando. E isso é muito importante, porque nós, indígenas, pós-indígenas em geral, a gente aprende de uma forma assim, observando. A gente não. Sim, a gente aprende assim, vendo o professor ali falando, mas o mais importante, em geral, a gente aprende observando. É ali assim, a gente está quieta, ali no nosso cantinho, mas ali a gente observando em silêncio, mas a gente aprende mais. E foi isso que destacou assim em mim, despertou em mim. E eu não sei outros povos indígenas, mas assim, ao meu olhar, assim, sendo flexível, é observando. E ali eu cresci, e desde então eu sou uma virando de mim mesma. Uma pessoa muito, assim, que tem essa visibilidade, né? Dizer assim. E desde então, eu falo isso, né, para as demais pessoas, assim, que para ensinar a nós, também é uma coisa muito importante aqui que eu vou falar, para ensinar nós, para a gente ter uma aprendizagem, a gente precisa ter muita paciência, muita paciência. Se você quiser, né, trabalhar com nós, povos indígenas, requer muita paciência, requer muita observação, requer também o caráter, né, e a humildade, apesar de tudo. Porque a gente quer aprender, não de uma forma, assim, muitas vezes falando, a gente quer aprender de uma forma, assim, divertida e uma forma divertida mesmo. E por que divertida? Nas brincadeiras e tudo. Nós, em geral, a gente tem nosso costumes, assim, nosso costume mesmo. A gente tem esse pouquinho de, vamos dizer assim, vergonha. Vergonha, mas não é aquela vergonha assim, tal, mas é um certo crença nossa, é um certo costume nosso, é tradição da gente de observar e aprender observando. E é isso que eu queria colocar aqui para vocês, só para vocês refletirem. E é isso. Falei poucos porque eu quero deixar aberto para as perguntas o que você quer saber, né, a respeito disso. Se tiver uma dúvida em relação em relação à educação mesmo, você pode me perguntar. Eu estou aqui para aprender com vocês e também compartilhar aquilo que eu já tenho aprendido. E é isso, gente. Eu acho interessante, eu só queria colocar uma colocação aqui, dessa diferença da forma de aprendizado. O nosso cérebro é dividido no cérebro do lado direito e lado esquerdo. Eles dizem o lado esquerdo é o intelectual, é a lógica, é a área de raciocínio, de ter uma resposta para tudo, ter um porquê para tudo. É o lado acadêmico. E o lado direito do nosso cérebro, ela é artística, ela é relacional, enfim, é diferente. E eu tenho percebido que a cultura indígena toda a sua experiência ensino é baseada em experiência, como você falou. Por isso
como a Rainara está explicando, todo aprendizado dos povos indígenas de passar o ensino é baseado em observação. Você observa primeiro, depois você faz. Você imita, você vai imitar o que o outro está ensinando você. E só que no nosso mundo não indígena, a gente ensina de uma forma mais didática. A gente senta numa sala de aula e a gente repassa informação. Mas os povos indígenas ensinam uma formação que é totalmente diferente. E, portanto, é importante, quando qualquer um vai morar ou vai trabalhar ou de alguma forma ter contato com os povos indígenas, você tem que passar um bom tempo só observando. Você tem que imitar algumas coisas que eles estão fazendo para saber como é, porque é tudo baseado em experiência. Eu acho muito importante, muito legal esse assunto. Eu não tenho muito a contribuir, mas, como a Renata falou, se tem outros indígenas aqui para compartilhar, alguém tem uma pergunta, a gente está aqui para interagir com vocês. Eu falei alguma coisa errada, Rainara? Tô brincando. Não, não, falou tudo certo, até porque tu já morou aqui muitos anos e você já é praticamente de casa e eu respeito muito isso. E falou certinho mesmo. Aí outra coisa que tu lembrou também é que é muito importante também que tu lembrou sobre essa parte de estar no meio também. Se você quiser nos ensinar a aprender com a gente e a gente aprender contigo, envolve também envolver no meio da gente, se misturar com a gente. Ali a gente vai estar aprendendo contigo de uma forma que é uma forma de comunicação com o outro. E eu acho muito interessante isso, porque juntos a gente está ali aprendendo, pegando experiência. Mas ótimo. A Monique levantou a mão, você pode... É só mais para mim tirar uma dúvida no caso. Dentro da sua aldeia, Rainara, tem uma escola específica para o povo indígena até os últimos anos, ou vocês estudam lá até uma certa idade e tem que sair dessa escola e ir para uma escola para fora? Aqui, graças a Deus, a gente tem uma escola que foi construída pelo Estado e tem uns professores indígenas formados e a gente tem uma escola que prepara a pessoa até o ensino médio, como no caso eu estudei até de minha infância até concluir aqui na aldeia mesmo, porque o ensino médio aqui tem. Agora, a faculdade, para a gente prestar um vestibular e passar, a gente tem que sair da nossa aldeia, como tem alguns que estão estudando em Belém, Imperatriz e Grajaú e algumas cidades que o pessoal sai para poder prestar vestibular fora e estudar fora. Joia, muito obrigada, viu? Nada. Vladimir levantou a mão. Pode... Sim, Dani. Pode falar? Pode, fica à vontade. Tá, e eu quero só agradecer essa pessoa aí, como meu parente também. Eu conheço pouca pessoa aí, Jona, né, Panri, João Nonoi e demais outras pessoas aí, né? Eu já andei aí, eu conheço poucas pessoas, né? Mas são da minha família também. Eu fico honrado por ela, né, Sudene, que ela está falando com uma parte que você acabou de falar. Acho que a visão dela hoje, né, falar é só alterar as falas dela. Eu também sou professor de matemática, né, aqui na aldeia Salvado,
E eu acho que o olhar dessa pessoa, vamos dizer assim, que está dentro de etnocentrismo, né? É interessante a gente ver a pessoa como ela, como essa pessoa é guerreira, né? Tá falando, ajudando a nossa nova geração, uma aprendizagem muito interessante, né? Ela começou de se preocupar com as coisas que ela não quer perder, vamos dizer assim, né? Então, eu mesmo também, eu sou um do professor que eu estou fazendo uma pesquisa sobre uma alimentação saudável, né, dentro da comunidade, né? Eu vi que a coisa industrializada está trazendo muito a problemas de saúde indígena em relação à diabetes. E também a minha pesquisa está dentro dessas partes aí. E é interessante que ela está colocando uma coisa que eu também eu gosto de ajudar os meus parentes que têm essas partes, de, de, de dizer assim com o povo, né? Com demais também os professores, as professoras, né? Que estão aí também, né? Então, eu acho que é isso que eu também queria ajudar nessa colocação dela, né? Eu sei que você entende qual a nossa necessidade. Tem muitas das vezes tem algumas palavras que a gente não consegue falar, mas a gente entende o que vocês falam. É a segunda língua, vamos dizer assim. Eu mesmo, eu moro aqui na aldeia, eu falo mais a língua primeira, que é a língua G, canela, né? Aí eu chego na sociedade branca, eu falo a língua português, né? Então é muito difícil a gente entender quando o índio está falando, mas para isso que você está ajudando ela, né? Como que ela falou que você já morou na aldeia e já sabe que você já passou aí nessa aldeia. Então isso era a minha colocação e meu muito obrigado, viu? Obrigado você, eu fico muito feliz. Essa troca de experiência e conhecimento também, para conhecer você um pouquinho também. Eu levantei minha mão. Jaldo, você quer falar alguma coisa? Que foi. Eu vou fazer um pequeno comentário acima da colocação da Rainar. E a educação vimos, na verdade, quando eu aprendi a falar português, e já fazia muito tarde, mas 12, e nesse tempo eu fiquei muito assim tímido, e eu tanto tempo, porque aquele tempo é diferente, né? Porque o primeiro contato com a educação, que é muito forte, né? Logo após, foi descoberto que a educação, que as nossas crianças, no primeiro ciclo que as crianças começam, já vem desde na verdade. E a criança vive o seu dia a dia. Filho. Então, ali a criança, oralmente, a criança já observa, e naturalmente também ele já aprende daquele objeto, o nome daquele objeto, o nome daquele que a mãe peça para fazer. E a gente descobrimos mais tarde que a educação que desenvolve a mente da criança quando vai ser alcançado futuramente, alguns dias depois. E aquela maturidade da mente da criança fica em depender do própria mente da criança. Então, mas hoje é qual que a gente sentimos quando
graças ao Estado está nos apoiando de colocar um docente indígena, e antes não, os não indígenas, quando ele estava tomando conta da educação indígena, na verdade eu me sinto assim muito sofrido quando a professora fala na presença oralmente, e eu fiquei muito assim, tão aborrecido, né? Eu não tive tanto eu não tive tanto nem como aprender, né? Às vezes sai da escola e fica medo, né, de voltar. Assim, fica medo de a presença da professora, né? Aí passa 3 dias, 4 dias, e meu pai sempre insistia, né, de voltar mais rápido possível, né? Mas aí eu voltava para a escola e eu assim fui acostumando durante esse tempo. A minha professora, eu acho que o hábito meu e o hábito no ambiente que ele que estava querendo ensinar, fui acostumando de pouco a pouco. Na verdade, para compreender, falar português, uma base, não é fácil que o índio aprender rapidamente, ou compreender rapidamente. Mas naquele tempo era diferente aquela professora ensinar, né, fazer a disciplina. Às vezes erra alguns conteúdos, ou então alguma aquela apresentação, a gente recebia castigo, né? A gente recebia aquela maneira de disciplina tão pesado. E eu passei naquele tempo essa fase de educação. E hoje não, né? Hoje a gente compreendemos que a lei muda, a lei mudou totalmente todo o comportamento do professor, professora, e a partir daí a nossas crianças ficou mais assim, bem recebido, né, pelo professor indígena, tanto um professor não indígena. Então, a educação é muito importante. Educação que vai ajudar a criança, né, porque, na verdade, anterior, que as crianças começam com a educação de casa oralmente, e depois ela entra na escola, ali começa com escrita, em escrita, e também, na verdade, a criança... E hoje eu me sinto assim, como professor, né? Eu preciso viver com a criança mais assim, adaptado, de acordo com o meu ensinamento, de acordo com o meu, aquilo que eu aprendi, né? Ajudar as crianças que acham mais assim, adaptado, um ambiente de qualidade na sala de aula. Isso que eu coloquei. Muito obrigado, Rainara. Muito bom. As observações são muito boas. A gente, o Raimundo quer falar alguma coisa? Não sei se você está querendo falar alguma coisa. Você tem... Não está para ouvir você, Raimundo. Você tem que abrir o microfone. Uma colocação, Rainara, que você quer colocar, que você quer falar até agora? Pode falar. O irmão Jaime falou, né, um pouco, né, do que ele passou, né, no passado, a educação, né, o meio que ele viveu, né, presenciou,
na escola, todo o aprendizagem dele, né? É muito interessante, assim, isso é real, porque eu já ouvi muitos professores mesmo que dão aula que falarem disso dentro da escola, assim, falando como eles chegaram, né, aí, ao momento, né, como eles chegaram a ser professores e quais as dificuldades que eles passaram. E muitas vezes eles falam da mesma forma como o Jaldo falou, né, foram, assim, como foi duro para eles aprender o português, principalmente. Na minha época, não. Para mim foi diferente. Eu aprendi muito rápido o português, mas isso não significa que eu sou muito boa ainda em português até hoje. Eu acho que é isso que todos nós passamos. A gente passa a maior parte da nossa vida, ou o resto de nossas vidas, aprendendo português, porque não é uma língua nossa, mas assim a gente convive no meio disso. E a gente não só aprende o português, mas outras línguas também. Por exemplo, o inglês que já entrou no nosso meio. A gente tem que aprender também. Eu sei algumas coisinhas um pouquinho, mas eu sou, assim, obrigada a aprender outras línguas também. Mas não é fácil aprender, porque não é a nossa língua, mas a gente faz parte. A gente, hoje em dia, a gente está dividido nesse mundo, assim, no Brasil mesmo. A gente tem que aprender até o espanhol também. E não é fácil, mas a gente tem que se esforçar e aprender. E como o Jalo falou, isso é real. A maioria das pessoas, né, passaram por isso também. E bem colocado. Eu lembro algumas Oi, histórias. Oh, desculpa, pode falar, oi, Ramiro. Denis. Posso falar? Ok. Pode sim. Raimara, aprender, aliás, falar o português é fácil, porém, falar adequadamente português é um tanto difícil, até mesmo para todos nós, somos homens brancos. No entanto, é necessário a insistência do aprendizado diariamente, da forma como falar corretamente as palavras, utilizando os verbos, utilizando a concordância verbal corretamente. Mas isso não faz toda a diferença. A diferença maior é você ter esse entusiasmo para dar o primeiro passo, para poder também estar participando dessa mudança. Eu, Raimara, eu sou ativista dos direitos humanos da pessoa idosa, dos direitos humanos dos povos indígenas e dos direitos dos animais. No início, para mim, era muito difícil para mim coadunar essas três categorias. Eu sou graduado em administração de recursos humanos e acompanho essa política de direitos humanos há muito tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer, na aldeia Escalvado, o professor Vladimir, que está agora no grupo, o professor Bernivaldo, o professor Paulo e outros mais. Esses professores, principalmente o professor Vladimir, nós conversamos muito pessoalmente. Ele é de Canela, mora em Fernando Falcão, na aldeia Escalvado. É uma pessoa ímpar, hiper interessado, está sempre buscando aprender, tendo esses novos desafios, e isso é importante. Não pode parar, Raimara. Se quer aprender o português, não deve ficar só na observância. Não, tem que participar, tem que ler, para poder evoluir cada vez mais, porque cultura, Raimara, é uma coisa,
E educação é outra. Mas educação não parte só do aprendizado, ou seja, da observação. É preciso você estudar, ler, cursar alguns cursos importantes da língua portuguesa, como também você fala que é importante aprender outros idiomas. Mas cada um idioma que você aprender, você tem que falar corretamente, se esforçar para aprender corretamente. Uma das coisas que eu falei com um amigo nosso, da Aldeia Escavado, que era muito importante as pessoas da Aldeia Escavado, as pessoas que têm interesse em aprender, colocar em prática, pudessem fazer uma faculdade, uma universidade, e muitos deles já estão partindo para esse meio. Alguns professores também conheci, na opinião deles, os indígenas não evoluem porque não tem oportunidade de estudar. Não, a escola está aberta para qualquer pessoa, tanto indígena como negro, como também para homem branco. Eu agora, nesse momento, estou aqui na Universidade Selma, participando de um seminário sobre discriminação racial, isso na pessoa das religiões, do racismo através do indígena, como também o racismo através do negro. E muito se questionou sobre isso aqui em São Luís, em que uma das pessoas que fez uma importante palestra foi a secretária de Assuntos Indígenas do Maranhão, a Cripti. Me esqueci o nome dela, o primeiro nome. Mas o que eu quero abordar nesse assunto é importante se esforçar para sempre evoluir, estudar, estudar, estudar. E ter disciplina, disciplina e disciplina. Só assim a pessoa avança. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Raimundo. Rainara, você é a nossa apresentadora. Você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Olha, eu gostei demais da apresentadora, Raimara. Eu espero que ela retorne outras vezes para esse bate-papo gostoso. Eu estou. Olha, Raimara, volte sempre, fale com o Denis, que não seja só essa oportunidade que você vem falar conosco. Venha outras vezes. Eu estou te acompanhando daqui do Maranhão, da capital maranhense de São Luís. E tua palestra é belíssima. Jesus continue te abençoando para que você solte essa língua e traga coisas boas para nós. Grande abraço, Raimara. Obrigado, Denis. Obrigado. Sim, isso é apenas, eu sempre falo que é sempre o começo, né? Eu vou estar aqui, em nome de Jesus, né? Creio que eu vou estar aqui mais vezes, aqui trazendo assuntos, mais assuntos que eu creio que vai vir de acordo com o que eu já tenho aprendido, já tenho um certo conhecimento. É muito bom tu falar que a educação ela tá presente em todos os lugares, né? Tem muitas pessoas que também botam dificuldade, né? Que falam que não tem como aprender, que gostariam de aprender, mas realmente verdade. E como a gente vê ao nosso redor, olhando bem, realmente está em todos os lugares. É como simples, simples fato de poder sair de casa, observar, ou estar ali sentado, conversando com os amigos, ou pegando um livro em casa, ou assistindo documentário, assistindo um jornal, e requer a vontade da gente mesmo também, para a gente poder aprender mais. Mas, infelizmente, muitas pessoas botam dificuldade. Eu estou aqui falando assim,
em geral, não só de nós indígenas, não indígena também, porque eu tenho esses dois lados, eu tenho um olhar assim dos dois lados, não só para nós indígenas, mas dos dois lados também. E eu já vi muitas pessoas assim, colocando essa certa dificuldade, mas falou realmente, mais uma vez, real, isso que o Raimundo falou. Muito bom. Nós temos mais um pouquinho de tempo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, ou alguma observação, uma troca de experiência? Mais uma vez, nós estamos sentados numa roda, nós estamos aqui conversando. A cultura indígena tem esse costume de sentar numa roda para conversar. Então, se alguém quer se apresentar para se conhecer, ou quer colocar uma ponto de observação sobre a educação indígena, eu acho que é muito importante. Eu acho interessante, o professor estava dando umas aulas que me ajudou a entender melhor sobre essa questão de comunicação indígena, porque de vez em quando eu dava uma palestra e em certos momentos parece que ela fez um impacto, deu para perceber que foi compreendido. Teve outros momentos que eu dava uma palestra e não estava, parece que não deu para transmitir a mensagem. Então, uma vez, esse professor muito inteligente falou para mim, Dene, uma vez na África, houve uma conferência. E nessa conferência de 6 dias, houve 10 palestrantes, 5 africanos e 5 europeus. Aí, quando terminou a conferência, eles perguntaram para o povo que participou dessa palestra. Perguntaram para os africanos, você entendeu o que os europeus queriam dizer? Eles falaram, não, nós não entendemos nada. Aí eles perguntaram para os africanos, olha, você entendeu o que os africanos falaram? Eles falaram, sim, eles falaram isso, 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 isso. Tinha o tema da conferência. Então, o pessoal que estava fazendo a pesquisa entendeu que eles entenderam a mensagem que queria transmitir. Porém, o transmissor europeu não conseguiu atingir o coração dos africanos, mas os palestrantes africanos conseguiu transmitir com clareza para que os africanos entendessem a mensagem. Então, esse pessoal que estava fazendo a pesquisa foi perguntado para os europeus, você entendeu o que os africanos queriam falar, os palestrantes africanos? Eles falaram, nós não entendemos nada. Então, eles perguntaram, você entendeu o que os europeus palestrantes falaram? Nós entendemos. Ele falou sobre isso, 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 isso. Então, tem uma coisa muito interessante na forma de comunicação. Então, a cultura brasileira, ela tem uma forma de comunicar ela tem um pensamento linear. Tipo assim, esse lado do esquerdo do cérebro, ela pensa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos no ano 2022, ano que vem é 2023. Só que o lado direito do cérebro não pensa assim. Então, os povos indígenas convivem numa realidade totalmente diferente. Mas a forma de comunicação dos europeus, nós somos descendentes europeus, né? A gente se organiza por pontos. A gente tem um ciclo e a gente tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, e lá no final a gente tem o moral ou o porquê que nós queremos dar essa palestra. Nosso objetivo é no final. Eu esqueci a palavra. Mas os povos indígenas, como a Raidara está falando, comunicação, educação oral, ela é passada através de histórias. Então, esse professor falando comigo, ele fez um espiral. Aí ele foi falando, quando eles contam uma história, elas vão acrescentando os fatos e vão repetindo os fatos. Aí lá no meio, finalzinho, eles dão uma volta, aí eles vão
diminuindo, 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 até chegar no centro. E nós já tivemos pessoas que foram na aldeia, saíram de lá e falaram para mim, Denis, a gente não entende o que eles querem dizer, a gente não está entendendo. Aí eu dou essa ilustração porque o moral, quando os povos indígenas querem comunicar alguma coisa, não é no final o moral da história. O moral da história é no meio. Então, quando a gente está escutando os povos indígenas falar, você não espera no final para entender o que ele quer dizer. Você vai entender no meio é o moral da história. Aí ele vai começar fechando a história com outros fatos. Aí quando chega no finalzinho, quem não entende vai ficar assim, ó, eu fiquei perdido. Eu não entendi o que ele queria dizer. Então, a construção de comunicação, de contar história, é muito importante compreender para nós possamos comunicar informação. E mais uma coisa ele falou, fechando aqui. Ele falou dele, quando eles estão cantando no baixo, e tem aqueles momentos de intervalo, eles vão descansar ao redor do fogo, os pais começam a falar para as crianças as histórias que os avós e os pais dele e os antepassados passaram para eles. Então, toda a convivência dos povos indígenas sempre tem algo de ensinar e a educação é inserido dentro da convivência deles. Não é na sala de aula que eles passam a educação. Então, é muito importante a gente entender para a gente saber relacionar e trabalhar e conviver junto com nossos amigos, nossos irmãos indígenas, dessa forma, que é muito importante. Minha fala terminou. Eu quero saber se a Rainara tem mais uma coisa para complementar e depois a gente pode encerrar. Então, é muito interessante também. Pouco aí no pessoal, né? Na hora da cantoria e tal, as histórias, quando na hora do intervalo de conto de vitória, eu lembrei e eu também, eu cresci ouvindo histórias que meu avô contava, minha avó contava, e praticamente eu cresci ouvindo as histórias do nosso povo, a luta do povo, e outras coisas também. Desde certa idade, eu me perguntei assim, mas por que é que eles repetem tantas histórias? Para que mesmo? Se eu já ouvi crescendo e vou continuar. Mas até então eu entendi que isso a gente leva para a nossa vida toda, não é para nós. A gente pega esse conhecimento tanto para a gente praticar no nosso dia a dia, poder. É como uma semente que eles plantam. Eles plantam dentro da gente para a gente poder dar frutos e também repassar para os nossos filhos também, para a próxima geração que vai vir. E é um conhecimento que vai se repassando com alguns tempos, mas como o Denis falou, a gente tem um cérebro que é meio que é dividido, que o outro trabalha mais, que o outro é muito lento para aprender, e é isso que eu acho que, mesmo eles não conhecendo isso, né, sobre nosso cérebro e tal, mas eu acho que eles já tinham um certo conhecimento sobre isso. E desde então, eu até hoje tenho umas histórias que minha avó conta também, as experiências e tudo, e guardada aqui. É muito interessante. Eu desde já agradeço, né, a minha presença aqui. Peço desculpa mais uma vez pelo atraso, mas é uma coisa que eu quero levar para minha vida e poder falar para outras pessoas também, né, a minha experiência aqui com vocês. E algumas coisas eu aprendi aqui agora. E é muito bom. E eu agradeço a presença de cada um de vocês, a presença de vocês. Espero que na outra palestra também vocês possam estar aqui, né? E agradeço ao Denis também por essa oportunidade. E, bem,
Muito bom. Obrigado, Rainara, mais uma vez por chegar aqui e compartilhar um pouco da sua experiência e sua cultura. Eu agradeço a presença de todos. A semana que vem nós vamos ter outro momento intercultural online. Se você quiser participar, você pode convidar seus amigos e também nós queremos conhecer vocês e vocês poderão conhecer os povos indígenas, sua cultura, e é uma forma de ter um intercâmbio intercultural online. Que todos tenham uma boa noite. Se você quiser ficar no final para se apresentar, para se conhecer, você será bem-vindo para ficar para conversar mais um pouquinho.